É ciência. É nutrição. É nutrição. É ciência. Ciência da nutrição. Sejam todos bem-vindos pela ciência. Sejam todos bem-vindos pela nutrição. Meu nome é Anderson Teodoro. E eu me chamo Luana Aquino. Está no ar mais um episódio do nosso podcast Ciência da Nutrição, que tem como principais objetivos trazer informações novas e atualizadas sobre as diferentes temáticas da área da ciência da nutrição. E para quem já nos acompanha e quem está acompanhando agora, ouvindo pela primeira vez o nosso episódio, a gente tem também o objetivo que essas informações possam, então, causar algum impacto na vida de vocês, mudar o dia a dia de vocês, que essas informações possam transformar, de fato, as suas práticas relacionadas à ciência da nutrição. A gente queria lembrar que a gente ainda grava o nosso podcast à distância, devido ao quadro de piora que a gente teve da Covid-19. Então, a gente já queria pedir desculpa por qualquer ruído, por qualquer falha de conexão, mas a gente tem procurado trazer a melhor qualidade possível dos nossos programas, do nosso podcast. Bem, hoje a nossa temática vai ser sobre a análise sensorial de alimentos. É isso mesmo, talvez vocês estejam ouvindo essa palavra pela primeira vez, essa expressão, mas os alimentos, eles sofrem sim análise sensorial. Não é só aquela análise sensorial nossa em casa, não. Para conversar um pouquinho com a gente sobre essa temática, nós convidamos o nosso querido colega, o professor Dr. Rafael Cadena, que é chefe de departamento do Departamento de Nutrição Fundamental da Unirio. O Rafael é nutricionista formado pela Universidade Federal Fluminense, com mestrado e doutorado em Alimentos e Nutrição pela Unicamp. Ele atualmente é docente permanente do programa de pós-graduação em Alimentos e Nutrição e também do programa de pós-graduação em Segurança Alimentar e Nutricional. E na área de pesquisa, de ensino e também de extensão, ele vem desenvolvendo trabalhos na área de análise sensorial e estudos do consumidor. Rafael, muito obrigado aí pela sua presença, a gente fica muito feliz de você estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite, e este é o segundo podcast que eu participo, né? E cumprimento também quem está escutando a gente, né? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para quem estiver escutando a gente de madrugada, e espero que seja divertido para a gente e para quem está escutando. Rafael, a gente, no início do nosso podcast, a gente sempre gosta de aproximar um pouquinho o nosso ouvinte da pessoa que está convidando, que foi a nossa convidada aqui no nosso podcast, para que ele conheça um pouquinho a história dessa pessoa que vai falar sobre a nutrição. Queria que você falasse um pouquinho da sua relação, como é que você chega na área da nutrição e depois como é que você aproxima da nossa temática de hoje, da análise sensorial. Acho que como todo adolescente, a gente chega para a nutrição cheio de dúvida, né, do que é a nutrição, e cheio de dúvida do que a gente quer escolher, né? Então, eu particularmente cheguei para a nutrição porque gostava muito da prática esportiva, mas tinha muita dúvida também porque adorava a parte de matemática e administração e contabilidade. Então, quando a gente vai entrando no curso de nutrição, a gente vê que tem muita relação também com outras áreas, né? Eu fiz graduação na Universidade Federal Fluminense, na UF, e a nutrição esportiva, por acaso, não era uma área muito forte lá, mas nesse local tinham outras áreas, né, que tinham muita potência, né, e tinha uma professora específica que trabalhava com análise sensorial, né. Então, na minha graduação, eu fiz monitoria na área de técnica dietética, que foi uma disciplina que eu me identifiquei bastante, que começa, né, a conectar o aluno, né, com as preparações, com as transformações dos alimentos. E essa parte da análise sensorial foi muito próximo a isso, né, a técnica dietética também surgindo. E nessa proximidade com a monitoria surgiu também a oportunidade de fazer iniciação científica, e aí eu conheci a análise sensorial, né, e fui me desenvolver depois na pós-graduação, no mestrado e no doutorado, já mais específico nessa área. Rafael, muito bom saber desses primórdios, conhecer essa trajetória um pouco mais. E por agora eu queria muito saber de você, para aquele pessoal que é leigo, né? A gente tem pessoas no podcast Ciência da Nutrição que são estudantes de nutrição, que são nutricionistas, mas também temos muito orgulho de ter público em geral, né? O tio, a avó, o professor, entre outras áreas.
Para esse pessoal, né, com todo o seu poder de didática, o que é análise sensorial? Por que é importante essa área? Conta para gente, Rafa. Assim, o Anderson falou, né, na apresentação dele, que a gente faz a análise sensorial durante todo o nosso dia, né, e não só para os alimentos, mas para outros produtos também, que não são produtos alimentícios, né. Então, quando a gente vai, por exemplo, escolher o shampoo que a gente vai comprar, né, ou vai usar, para quem tem mais de um shampoo, né, a gente está fazendo algum tipo de análise, né, e depois do que acontece com o nosso cabelo, né, ou se você vai passar um creme hidratante, a gente está durante o dia inteiro fazendo análise sensorial de alguma forma, né, não uma forma científica, mas fazendo na prática o que é uma análise sensorial, que é basicamente usar os sensores, né, que são os nossos sentidos. Então, a gente vai utilizando a visão, o tato, né, e todos os 5 sentidos para poder fazer essas análises, né, e essa análise tem muito a ver com o que a gente entende como uma análise de um comportamento ligado ao que o consumidor gosta ou desgosta, né? E a gente vai fazendo essas classificações, né? Isso é quase que automático no nosso dia a dia, mas o diferencial da análise sensorial é isso, é utilizar, né, o ser humano, e quando a gente vai para a ciência, né, da análise sensorial, é utilizar o ser humano como uma ferramenta de medida, tá? Que inicia, né, com os sentidos, né, como eu comentei, com os 5 sentidos, mas ao longo, né, do desenvolvimento da análise sensorial, ela foi partindo para outras ciências, né, foram se juntando para entender também a parte de comportamento, de escolhas alimentares, né, então o que te influencia ou não, né, então indo um pouco a mais dos 5 sentidos. E transformar, né, todas essas informações, e aí acho que uma parte bem difícil, né, da análise social, é transformar essas informações que muitas vezes, né, elas são recheadas de subjetividades, né, a gente às vezes não fala, o gosto, né, cada um tem o seu, né, então a gente precisa transformar essa informação, que é muito subjetiva em algumas vezes, em algo que seja objetivo e que a gente consiga analisar e aplicar depois a parte estatística para a gente entender essas respostas, né, então assim, se eu consigo explicar, né, será que eu expliquei de alguma maneira que seja mais fácil de entender? É basicamente isso. Outras ciências, né, ligadas a alimentos, equipamentos, e o nosso equipamento, basicamente, é o ser humano, quem vai na nossa resposta de medida. Legal, Rafael. Queria também ouvir agora a opinião da Camila. Camila, o que você está achando do nosso programa e qual é a dica que você traz hoje de leitura para o nosso ouvinte que está nos acompanhando? Olá, Anderson, olá, Luana e olá, ouvinte do podcast Ciência da Nutrição. O episódio de hoje está muito incrível e estamos percebendo que para o setor de alimentos, a análise sensorial é de grande importância, tanto para avaliar a aceitabilidade mercadológica quanto a qualidade do produto, sendo esta parte inerente ao plano de controle de qualidade de uma indústria. Para entender melhor a respeito das propriedades da análise sensorial dos alimentos, deixe como dica a leitura do artigo Análise Sensorial na Indústria de Alimentos, para você ouvinte entender um pouco mais sobre o assunto. Para conferir, basta acessar o nosso site www.cienciasdanutrição.com.br, tudo junto e sem acento, e assim você confere dicas desse episódio e de episódios anteriores. Não deixe de conferir! Obrigado, Camila. Rafael, de modo a esclarecer um pouquinho mais essa magnitude que é a análise sensorial, eu queria que você falasse um pouquinho assim, como é que é esse ambiente da análise, quais são os principais tipos que a gente tem de análise sensorial e as suas aplicações, tanto para a indústria, mas como também para o consumidor final. Se você me permite, eu vou voltar um pouco na história, assim, para contar talvez a história da análise sensorial, como surge, né? E a sua ligação também com a nutrição, que é algo muito interessante, né? Ela ainda é considerada uma ciência nova, né? Não existe uma data, né, de aniversário, mas ela é basicamente da década de 50, do início da década de 50, né, após a Segunda Guerra Mundial. Então, tem aí mais ou menos 70 anos, né, um pouquinho mais, e comparado a outras ciências, ela ainda é uma ciência muito jovem, né? Ela surge a partir da dificuldade em fazer com que alguns combatentes no campo de guerra se alimentassem, né, com as rações que eram ofertadas a eles, né? Então, basicamente, eram rações nutricionalmente muito bem desenvolvidas, né, para aquele contexto, e que atenderiam
aquela necessidade daqueles indivíduos em combate, né, e naquelas situações extremas e diversas, mas eles continuavam com problemas de desnutrição, dificuldade para comer e tudo que é atrelado a isso, né? E aí começou a surgir as análises para que se verificasse o porquê disso, né? Se eu estou oferecendo para eles uma comida que nutricionalmente é perfeita, por que que eles não comem, né? E aí começou a perceber, né? E aí começaram a escutar basicamente o consumidor, né? Naquele caso era um consumidor que não tinha uma relação comercial com aquele alimento, mas era quem consumia, né? Então começou-se a analisar por que que aquela ração era algo não comestível para aquelas pessoas, mesmo sendo nutricionalmente perfeito e adaptável para cada situação que eles vivenciassem, né? E daí começou a surgir a análise sensorial, né? E essa é um surgimento, né, a partir das ideias de aceitação dos produtos, né, que são aqueles testes que a gente realiza muito nos laboratórios, né? Muitos colegas que podem estar escutando a gente devem ter participado de um teste de aceitação, né, onde utiliza uma escala, e tem diversos tipos de escala. Aquela escala mais conhecida, onde tem o desgostei muitíssimo, o gostei muitíssimo, né, uma escala de 1 a 9, que pode ter suas variações também. E, a partir disso, começa a ter outros estudos, né, que utilizam os sentidos humanos para você poder determinar a característica dos alimentos, né? Então, vai fazendo estudos relacionados ao sabor, não mais como uma forma de entender se a pessoa gosta ou desgosta, mas para entender quais são as características daquele alimento que talvez façam a pessoa gostar ou desgostar, né? Então, se ela tem uma aparência, e qual é essa aparência, os aromas, os sabores e as texturas atribuídas, né? Juntamente, né, com essa parte que faz esses métodos, né, de aplicação, e aí a gente está falando já de métodos que nascem para o consumidor direcionados, outros que nascem por uma característica mais analítica do alimento, né, e que muitas vezes usam um indivíduo que ele recebe um treinamento, né, para que ele tenha uma identificação muito similar a uma máquina, né, que ele possa reproduzir, repetir aquilo ali. E também tem uma outra vertente que começa a olhar para esses dados que são gerados e começa a se perguntar, mas beleza, mas como que a gente vai analisar esses dados? Né? Porque agora eu tenho uma gama de dados, né? Eu tenho uma gama de métodos, mas eu preciso também de métodos estatísticos para poder avaliar esses produtos, né? Então, essas três vertentes elas foram se desenvolvendo muito ao longo dos anos, né? Em conjunto, né, foram tendo outros métodos que vão aparecendo ao longo do tempo, ganhando mais destaque, depois, né, diminuindo o seu destaque. A tecnologia, né, e o desenvolvimento de computador e microcomputadores ajudou muito a utilização de algumas técnicas, principalmente aquelas que são dinâmicas, porque geralmente quando a gente aplica, né, a análise sensorial, a gente está fazendo uma pergunta que ela é muito pontual. Então, assim, é daquele momento, como se fosse um retrato, né? Só que o comportamento do alimento, quando a gente está ingerindo esse alimento, né, pensando exclusivamente na boca, dependendo do que a gente está buscando de análise, ele é dinâmico. Então, ele tem uma relação de intensidade e uma relação de tempo, né? E para fazer isso, foi necessário, de alguma forma, esperar o desenvolvimento tecnológico para você conseguir adequar esses métodos, né? Que nascem, por exemplo, na década de 70, mas eram marcados à mão e eram folhas que iam saindo de uma espécie de uma impressora e alguém ficava ali, o avaliador ficava do lado marcando essa folha, né? E aí geravam folhas enormes de metros e depois alguém ia lá e ia coletando cada um desses pontos. Então, assim, é viável, mas tornava tudo muito mais difícil, tá? Então, tem essas três vertentes, né, e elas vão se desenvolvendo ao longo do tempo, né? E acho que nos últimos 15 anos, dentro da análise sensorial, cresceu muito o olhar de volta para o consumidor, né? E até quase que uma forma de solucionar alguns problemas dos métodos que são descritivos, né, e que muito analíticos, e tentando trazer, isso foi sempre uma dificuldade, né, trazer para a realidade do que o consumidor sente, né, e não daquele indivíduo que é um indivíduo treinado, mas tentar fazer essa correlação com o que o consumidor sente, tá?
E também, nesse momento, começou a ter, isso nos últimos 15 anos, uma outra vertente da análise sensorial. A gente está falando só de alimentos aqui, tá? Não vou entrar em produtos não alimentícios, mas, até porque não é a minha área de especialidade, mas começa a ter uma quarta vertente que envolve o consumidor, mas ela já não trata mais do gostar ou do desgostar. Ela começa a tratar de que forma aquele alimento que você gosta ou desgosta, mas também como que ele te afeta emocionalmente, né? Então, o que ele gera de reação, sentimento naquela pessoa, né? Que também é essa quarta vertente que começa a aparecer muito próxima do consumidor, né? Mas com um olhar um pouco diferenciado para analisar. E como eu falei, a parte estatística, né? A gente está sempre falando, estão aparecendo novos métodos, né? Então, a estatística, ela tenta sempre tentar responder, né, e avaliar quais são os métodos estatísticos mais interessantes, né, para se aplicar. A análise sensorial, muitas vezes, como a gente tem um dado que ele é muito rico, é muito interessante que a gente faça análises sensoriais distintas, né, e pensa que o nosso dado é como se ele fosse um cubo, né, um dado, e você consegue olhar aquela informação por diversas faces, né? Para a gente não foque, por exemplo, só na média, né? E a média, muitas vezes, pode não representar o que a gente realmente está enxergando. Então, essa parte estatística que desenvolveu ao longo do tempo, né? Inclusive tem congressos específicos só de análise sensorial, só de estatística aplicada à análise sensorial, que são congressos de sensometria. O pessoal até brinca que é um grupo muito reduzido, assim, mas que, né, pensa muito, né, é muito dedicado a isso, né? Mas é um grupo, quando você olha, né, ainda é um grupo pequeno, mas que muito dedicado e que auxilia muito a esse diferente olhar, né? E nesses diferentes olhares a gente consegue perceber também outras informações que em alguns momentos ficaram escondidas. Espero que eu tenha conseguido explicar um pouquinho dessa história. Eu tive que ir lá no início, né? Espero que vocês tenham entendido. Explicou super bem, professor Rafael, né? E voltar ao passado é sempre fundamental. E agora eu quero te convidar para a gente ir para o futuro, né? Porque é uma área extremamente promissora. Eu vou fazer um 2 em 1, Rafa. Há muito tempo que eu não faço uma pergunta 2 em 1 aqui nesse podcast, né? Vou me dar o direito aí de fazer nesse momento, porque a gente tem um convidado muito especial. Então, primeiro é uma curiosidade minha e certamente dos ouvintes, né? Ouvindo você falar de estudos de consumidor, eu fiquei me perguntando, eu não sei se eu estou usando o termo técnico certo ou errado, qualquer coisa você me corrige para a gente aprender. Mas, assim, os atributos da análise sensorial, sabor, odor, enfim, não sei se estou falando certo aqui, Rafa, estou aqui para aprender contigo. Mas, assim, os estudos científicos mostram quais são esses atributos que mais, enfim, influenciam a escolha de alimentação e de compra desses consumidores. Isso é uma curiosidade. E aí, falando do futuro, eu queria muito aproveitar, enfim, toda essa tua experiência na área, que você pudesse dividir com a gente, pensando nesses desafios da nutrição. Desafios que foram agravados com a pandemia, tanto de escassez, né, alimentar, quanto de excesso de alimentação e de certos nutrientes maléficos para a saúde. Como que a análise sensorial vem ajudando nisso, nas tuas pesquisas e nas pesquisas de outros colegas da análise sensorial? Vou tentar começar pela primeira pergunta, né, porque a gente tem às vezes o hábito de começar pela última, mas eu vou tentar começar pela primeira, né? A escolha alimentar é algo muito complexo, né? E ela é altamente, assim, multifatorial, assim, num nível muito grande, né? E a gente, às vezes, em aula até brinca que a escolha alimentar, a escolha do que a gente vai comprar, né, ela sofre tantas influências, né, mas a gente pode resumir, por exemplo, uma coisa que talvez as pessoas reconheçam, né? Eu vou comprar, por exemplo, um vinho, né? Vou escolher um vinho. Quando você vai escolher um vinho, o quanto, né, que vocês conseguem perceber que a situação influencia em qual vinho você vai escolher, né? Se é um vinho para você presentear, né? Se é um vinho para você comemorar uma semana de namoro, um mês de namoro. Se é um vinho, talvez você vai comemorar, né, uma data que às vezes já é não tão emocionante, mas rica em outros sentimentos.
ou se é um vinho para você curtir com seus amigos e que você tem outros objetivos que não seja degustar daquele vinho e sentir todos os aromas e sabores daquele vinho, mas que você quer mais se divertir, interagir com seus colegas e talvez a quantidade de vinho é mais importante do que a qualidade do vinho, né? Isso aí vai variar se você tem 18 anos, se você tem 28 anos ou se você tem 78 anos, né? Será que esse vinho é para você tomar aquela uma taça por dia ou aquela meia taça por dia? É o mesmo vinho que você compra quando você vai, enfim, numa festa da sua família, numa confraternização? E a gente está falando de momento e a gente está falando também de um preço atribuído a isso, né? Quando a gente falou dessas comemorações e de quanto que vale, né? Então, assim, a escolha alimentar é algo muito complexo. E quando a gente faz, né, estudos, né, para definir assim, o que eu vou fazer, né, o que faz aquele indivíduo comprar o meu produto. A gente sempre imagina que um produto que é gostoso, ele naturalmente vai ser super vendido, né, que as pessoas vão comprar. E às vezes na análise sensorial a gente faz essa pergunta que é muito simples, se a pessoa compraria ou não, e até tem algumas escalas para isso, né, se ela compraria ou não, mas a gente tem que entender que aquela resposta é baseada exclusivamente naquela experiência que ele acabou de ter, que pode ser dentro de um supermercado, dependendo da localização, do tipo de localização que você faz, ou pode ser dentro de um laboratório ou na casa da pessoa, né? Então a gente tem essas possibilidades de realizar análise sensorial. E muitas vezes é atrelado àquela situação específica, né? Então, por exemplo, você está dentro de uma cabine e eu te pergunto se você compraria ou não, vai estar muito ligado ao gostar ou desgostar, né, do seu alimento. Mas a análise sensorial ela reúne outras ciências, né, que vão ajudando a entender um pouco esse comportamento também de escolhas, né? Então, você vai utilizar a sociologia, a antropologia para estudar isso, né, a psicologia, também toda essa parte de estudo novo de comportamental, né, relacionada ao indivíduo, e tem muitas características que vão fazer com que a pessoa compre ou não. Esqueci de falar de marketing, né, propaganda, publicidade, né, que isso influencia muito. E aí a gente pode pensar em como isso influencia a criança, como isso influencia responsável por uma criança, um indivíduo jovem adulto, enfim, e aí todos os ciclos da vida, né? Momentos de felicidade ou de tristeza. E aí a sua compra pode ser modificada, a sua escolha pode ser modificada em relação a isso. Quando a gente fala de atributo sensorial especificamente, existem atributos sensoriais que eles são muito mais chamativos para o indivíduo. E, com certeza, aí quando a gente pensa, por exemplo, separando em 4 grupos, né? Aparência, aroma, sabor e textura, todos eles têm muita importância. Porém, quando a gente olha, né, com mais atenção, a gente vai perceber que o sabor tem muita importância, né? E que a textura, dependendo do produto, também vai ter muita importância. Obviamente que a gente está pensando num produto que ele tenha uma aparência que seja razoável, que a gente espera, né? Então, vou tomar um suco de laranja, que ele está com uma coloração que não é a que eu espero, automaticamente aquilo ali vai fugir de um padrão, né? Então, a gente está entendendo que existe algum tipo de padrão daquele produto e que você está respeitando minimamente esses padrões, tá? Então, o sabor tem muita influência, né? E dentro do sabor, os gostos básicos, que são aqueles que a gente reconhece na língua, que são 5, eles têm grande influência, e desses 5, especialmente o gosto doce, né? E o gosto salgado também tem muita influência na aceitação. Não diretamente, é perigoso dizer que tem muita influência diretamente na compra, tá? Mas o gostar e o desgostar é muito associado a isso. Como a gente sente o sabor, né, é uma junção de vários sensores. A gente, na língua, sente os gostos básicos, né, e os alimentos, muitas vezes, têm mais de um gosto básico associado, e esse somatório vai criando novas experiências. E a gente também sente o sabor, né, que é um somatório desses gostos, com o que a gente sente de aroma, e todas as sensações bucais, né, que podem ser ligadas à textura, né, à consistência do alimento, ou alguma coisa como uma picância, uma astringência, que é uma sensação física também, tá? Mas todos nesse campo classificado como textura, tá?
isso tudo faz o sabor, né? Então, por isso que a gente, quando tem uma congestão nasal, a gente tem dificuldade de sentir os sabores, né? Porque a gente passa a não sentir o aroma. E tem uma experiência que é muito legal de fazer, que sempre quando é possível a gente faz em sala de aula, que é a gente sentir o aroma, assim, entre aspas, pela garganta, mas pela via retronasal, que é uma via dentro da boca, né? Então, a gente consegue sentir o aroma pelas narinas e também por essa via retronasal, né? Então, quem tiver, por exemplo, um aroma em casa, muitas vezes a gente tem aroma de baunilha, né? Algum aroma assim, um pouco mais intenso, né? Desses, pode ser natural ou sintético, colocar num potinho, né? E que ele seja minimamente fechado, que você consiga acoplar ali, por exemplo, um canudo, e você suga o ar, não suga o aroma, por favor, tá? Estou ensinando uma coisa aqui, a gente vai acontecer acidente depois, né? As pessoas vão comentar que não é para sugar o aroma, por favor, suga o ar, entendeu? Deixa o canudinho bem alto, deixa aquilo concentrar bem, você vai sentir o aroma por dentro da boca, né? Se você fizer com outros alimentos que têm essas características, né, de aroma muito intenso, provavelmente você vai conseguir fazer isso também. Por exemplo, pegar um alho, né, você consegue fazer isso. Acaba que com os aromas é um pouco mais fácil, porque eles são muito voláteis, né? Mas se você pegar, acho que um alho, eu nunca testei, mas pode testar aí. Pegar um alho e fazer isso, né? Lembra de não deixar o canudo encostado no produto, e você consegue sentir esse aroma. Então, assim, o sentir o sabor é muito complexo, né? Mas o sabor, dentro dos atributos, né, como comentei, alguns específicos, tem uma influência muito grande na aceitação. Agora, da aceitação para comprar, existe um passo a mais, né? E aí é uma complexidade muito grande que vai definir exatamente o que você vai comprar, né? E não é só preço, mas tem outras variáveis que vão influenciar nessa sua escolha, tá? Quando a gente olha para os produtos, né, acaba que o nosso hábito alimentar, né, hoje é muito acostumado a produtos que são hiperpalatáveis, né? Então, a gente tem uma tendência hoje a escolher esses produtos, né? A segunda pergunta, eu vou tentar repetir ela, se eu não repetir ela perfeitamente, você complementa, né? É sobre esse cenário atual de pandemia, né? Aumento de consumo de alimentos ultraprocessados, é isso? E como que a análise sensorial tem feito para identificar isso? Isso mesmo, pesquisas tuas ou pesquisas de colegas que possam apontar aí sentidos futuros para análise sensorial, para a gente ajudar a resolver parte dessa questão. O Rafael, pesquisador, dentro da análise sensorial, eu fico muito na parte, eu gosto muito, na verdade, da parte mais descritiva e que tem como base de ciência a bioquímica de alimentos, né, a tecnologia de alimentos e esses conhecimentos específicos a essas áreas, né? A sua pergunta é sobre o consumidor, e eu peço desculpa se eu ficar um pouco mais superficial na análise, né? Mas, até talvez pegando um pouco o gancho do que eu falei anteriormente, o consumo tem muitas variáveis, né? A pandemia, para um grupo de pessoas, né, fez com que elas permanecessem em casa, né? E essa dificuldade, né, de estar em casa, né, e provavelmente algum tipo de reações, né, de sentimento ligados à ansiedade ou outras, né, elas podem ser respondidas através da comida, né? E o alimento, ele é conforto. E se a gente tem o hábito, né, nesses momentos de buscar conforto, buscar junto aos alimentos, a gente tem uma tendência a buscar alimentos que são hiperpalatáveis, né, e que a gente gosta, porque a gente foi acostumado a consumi-los desde criança, né? E acho que nos últimos 5 anos, né, um pouco da luta, da briga, da nutrição, né, é tentar diminuir o consumo desses alimentos ou fazer melhores alimentos, né, mas dar muita prioridade ao consumo de alimentos, né, que são in natura e minimamente processados,
que tendem a ser menos, ou não ser, basicamente, hiperpalatáveis, né? E usar com moderação aquilo que pode trazer algum dano à saúde ao longo do tempo, né? Como sal, açúcar, né? E ou pode tornar aquele alimento hiperpalatável, né? Se a gente bota muito sal, muito açúcar. E dentro de casa, né, muitas vezes ocorreu uma necessidade de conveniência, né? Então, os estudos são feitos muito para entender essa relação, né? O indivíduo, né, que se viu numa situação extrema, né, foi buscar que tipo de alimento, né? E a gente tem visto, como você comentou, um aumento muito grande no consumo desses ultraprocessados, né? Há poucos estudos que vão responder o porquê, o que vai acontecer a partir, né, do momento que a pandemia se encerre, né? A gente, quando percebe as reações, né, de parte da população, de que as coisas que em algum momento ficaram, né, um pouco mais tensas, quando voltar, vai voltar à rotina a habitual, né? Alguma dessas rotinas, principalmente ligadas à alimentação, né, talvez algumas pessoas precisam passar quase que por um processo de desintoxicação, né? Então, assim, a gente ficou muito acostumado, né, e as pessoas vão precisar olhar para a sua saúde para poder perceber o que elas estão consumindo, né, e tentar buscar, através do alimento, aquilo que lhes traga saúde, né, e que a pessoa fique saudável, né, tanto mentalmente como fisiologicamente. Como que a gente consegue, né, ajudar nesse sentido identificando quais são esses alimentos que têm sido muito consumidos. Já há, na verdade, ações, né, para informar o indivíduo de que o que ele está consumindo, né, e acho que a rotulagem hoje é uma ferramenta muito importante para isso, para informar o indivíduo, né, e quando a gente leva a informação, ela tem que ser uma informação simples, clara e muito direta, né, e acho que talvez desse momento da rotulagem também perceber qual que é o entendimento, né? Porque a gente acha que a informação é muito simples, né? Como vocês me pediram para explicar aqui o que é análise sensorial. Posso pensar que eu expliquei super bem, super simples, né? Mas será que a pessoa que está recebendo a informação, se ela entendeu, né? E se ela entendeu, qual que é a reação dela a partir daquela informação, né? Então a gente fala, colocar no produto que aquilo ali tem alto teor de alguma coisa que possa ser danosa à saúde, vai fazer com que ela deixe de comprar, vai fazer com que ela compre menos, né? Ou compre em ocasiões que ela vai classificar ali, que ocasiões que são necessárias ou não são necessárias. E acho que os estudos talvez caminhem muito para isso, muito ligado também a essa parte que eu tinha comentado, de entender as emoções relacionadas ao consumo dos alimentos, né? Tanto esses alimentos que podem não ser tão saudáveis, né, se consumidos dentro de uma rotina em muita quantidade, ou aqueles alimentos que a gente gostaria que as pessoas consumissem mais quantidade, mas que parece que consomem cada vez menos. A gente tem uma parte do nosso podcast que a gente sempre pede que o nosso convidado traga uma imagem, né, que represente para ele a ciência da nutrição. Queria que você dissesse para a gente, então, a imagem que você escolheu, escrevesse para os nossos ouvintes, lembrando que ela vai estar disponível no nosso site, www.cienciadanutrição.com.br, mas a gente queria saber o motivo que você escolheu e qual é importante essa imagem para você nessa sua escolha. A imagem que eu escolhi, né? Primeiro que, assim, quando alguém pede para você escolher uma imagem para definir a ciência da nutrição, para quem é nutricionista, né, e para quem vive a nutrição todos os dias, né, e acho que nesse momento de trabalho remoto, parece que a gente vive a nutrição todos os dias mesmo, porque a gente, né, está 24 horas ligado em alguma coisa. E aí é muito difícil, né, fazer essa missão, né, do que é uma imagem que representa a ciência da nutrição. A imagem que eu escolhi é uma imagem de alimentos, porque, primeiro que foi o que mais me interessou na nutrição, que foram os alimentos, e uma coisa que eu comento com os alunos, que eles precisam se apropriar dos alimentos, né? Então, eles precisam conhecer todos os alimentos, né? Não só o nome dos alimentos, mas eles precisam consumir esses alimentos.
Se pudesse ter mais imagens, eu colocaria uma imagem de alguém cozinhando, né, de alguém preparando uma refeição e de um grupo de pessoas se alimentando daquela refeição. Na imagem também que eu coloquei, tem uma diversidade de alimentos, né, muitos alimentos que alguns vão classificar como saudáveis, né, e que a gente, né, fala que quer que as pessoas consumam muito. E outro alimento, por exemplo, tem acho que uma linguiça, né, se eu não me engano, que alguns vão classificar como não saudável, né? E ela talvez seja não saudável, né, do ponto de vista fisiológico, mas com certeza, né, ela é muito afetiva a todos, né, para quem consome carne, para quem consome carne suína especificamente, e a linguiça, que talvez relembre momentos afetivos muito especiais, né? Então, se você foi em algum lugar e comeu uma linguiça bem passada, né, como eu gosto bastante, isso, com certeza, se você está escutando isso, ou você está lembrando do cheiro, ou se você está lembrando de algum momento, né, ou de algum local onde você consumiu esse alimento. Então, como eu entendo que a nutrição, né, ela está sempre muito ligada ao equilíbrio, onde a gente precisa ter rotinas saudáveis, e a rotina saudável não significa exclusivamente você consumir apenas aqueles alimentos que são reconhecidamente saudáveis, mas que você encare aqueles alimentos todos de uma maneira saudável, né? Então, que você tenha que ter um olhar saudável para esses alimentos e para entender que quando você tiver uma vontade de reconhecer de verdade aquele alimento que talvez te faça um prejuízo, mas que esse prejuízo seja substituído talvez por um sorriso ou pela sua alegria, né, em estar consumindo, sabendo muito claramente que ele não faz parte da sua rotina, mas isso não quer dizer que você não possa vir a consumi-lo. Então, essa imagem, que são vários alimentos, muitos vegetais, muitas frutas, né? Tem acho que leite, tem macarrão, tem pão, né? É um pão integral, mas, enfim, tem linguiça, tem carne, acho que tem peixe, né? Então, para o Rafael, que consome todos esses alimentos, ele representa muito, né? E aí vou finalizar com aquilo que eu falei no início, que nós, eu falo isso para os alunos, mas somos nós todos, a gente precisa se apropriar desses alimentos, né? Senão a gente cada vez mais consome os mesmos alimentos, né? E faz daquela nossa rotina uma repetição, né? E isso, quando a gente conversa com os alunos, a gente vê muito claro isso no dia a dia deles, sem perguntar, né? Quando a gente coloca esses alunos, por exemplo, para fazer planejamento de cardápio, os primeiros cardápios são reflexos muito claros da alimentação deles, né, e da dificuldade que eles têm. E se apropriar dos alimentos, como eu falei, não é só conhecer o nome, né, precisa abraçar o alimento, sentir o cheiro, usar aquele alimento e fazer dele presente no seu dia a dia, né? Então, ir para a cozinha, é lavar, é cortar, é cozinhar, né? E encarar isso também como uma forma de você ser independente, né? Depender de outra pessoa para você poder comer, né, é quase uma fragilidade, né? A gente precisa ser independente ao ponto de que eu consigo, não preciso talvez ainda produzir meu próprio alimento, né? Seria ótimo, mas pelo menos preparar meu próprio alimento, né? Então, por favor, conhecendo os alimentos fica mais fácil a gente se empoderar disso e ser mais independente. Ai, Luana, lá vem essa musiquinha dizendo que a gente tem que encerrar o nosso programa, hein? Poxa vida, Anderson, papo maravilhoso com o professor Rafael Cadena. Gostaria muito de agradecer você, Rafael, fantástico, perceber a paixão com que você fala, realmente é uma área encantadora e eu aprendi demais com você, tenho certeza que os ouvintes também. Por agora, eu gostaria que a Paola recordasse pra gente aonde o pessoal pode escutar nossos episódios, ter maiores informações nas nossas redes sociais, site. Relembra isso pra gente, Paola. Oi, pessoal, Paola aqui. Estou passando para lembrar que as nossas redes sociais estão a um clique de vocês. Nosso Instagram e Facebook vocês encontram pelo @podcast Ciência da Nutrição. E também tem o nosso site, cienciadanutrição.com.br, onde tem informações sobre esse episódio e os anteriores. Obrigada, querida. Rafael, mais uma vez, muito obrigada por abrilhantar o podcast Ciência da Nutrição.
por agora eu gostaria de abrir o microfone aqui para que você pudesse deixar teu recado e as tuas considerações finais. A gente é sempre muito formal, né? Então sempre é bom agradecer o convite de vocês, né? Parabenizar esse projeto do podcast, essa ação, né? Que é muito importante, e popularizar, né? De todas as formas possíveis a informação. Isso é muito legal. Parabéns a Luana, ao Anderson, a todos que participam desde o início até agora, né? Essa equipe às vezes vai se modificando. Parabéns. Queria agradecer o convite e incentivar muito vocês que continuem fazendo isso, né? E que as pessoas que gostaram, que bom, fico feliz. Mas agradeço também quem não gostou, peço desculpas se eu não fui tão claro em alguns momentos. E, se for possível, estou sempre aberto a contatos de quem precisar se interessar mais pela área. A gente lá na Escola de Nutrição tem um laboratório de análise sensorial, tem a professora Ellen também, que desenvolve estudos muito ligados aos consumidores, né? Então a Unirio, a Escola de Nutrição, está aberta para todos conhecerem um pouco da análise sensorial. Obrigado, Rafael. Obrigado, Luana. A gente agradece muito a tua disponibilidade, a sua participação aqui conosco. E a gente agradece a você também que está nos ouvindo. Continue divulgando o nosso trabalho. Hoje o Rafael trouxe um conceito para a gente que é muito importante na área de alimentos, que foi a questão da análise sensorial, a avaliação dos sentidos, né, dos seres humanos a partir desse alimento. E toda vez que você avalia o gosto, o odor, o sabor dos alimentos, isso traz uma experiência para você de vida que é marcante. E a gente espera também que hoje o seu sentido da audição, o nosso podcast, tenha trazido uma experiência também marcante na sua vida. E que você continue a cada vez mais a despertar com todos os seus sentidos essa experiência de curtir nosso programa. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Podcast Ciência da Nutrição.